Amplificador Quasar QA7070. Primeira geração, segunda geração. O que muda nesses equipamentos? Será que só o X aqui é o que muda? Ou tem mais coisas? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então é isso, né, pessoal? Estou aqui com o Quasar QA7070X e aqui a gente tem um Quasar QA7070. Está meio apagado aqui, infelizmente esse meu Quasar de primeira geração está um pouco mais judiado, mas esse aqui é o 7070. Então a gente vai tentar dar uma olhada aqui na construção desses dois aparelhos para ver o que muda. Tudo que eu falar aqui nesse vídeo hoje, às vezes não é a verdade absoluta, ok? Tem coisas que eu já vi em equipamentos sem ter o X que a gente encontra nesse equipamento aqui, com características desse equipamento e vice-versa, tá? Então a gente vai dar aqui uma conferida nesses dois equipamentos, mas existem sim alguns equipamentos que podem ter vindo entre esse e esse com algumas características de um ou de outro, beleza? Então é isso, antes de iniciar aqui o vídeo, primeiro recado, aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração de equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, comparando, conhecendo, opinião sincera, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho e não esquece de dar o like para ajudar. E se você gosta muito dessa geração e quer conhecer curiosidades mais, digamos assim, pesadas, ou manutenções, ou bastidores de quem mexe com esse tipo de equipamento, a gente tem o setor de membros aqui do canal também. Tem uma teclinha aí escrito membros, dá uma olhadinha lá, veja se vale a pena para você, ok? Bom, Quasar, né? Para quem gosta de equipamento de som antigo, não preciso nem falar, Quasar ou Quasar, né? Muita gente às vezes reclama da pronúncia aí com relação a isso, mas ó, Quasar. E aqui a gente já não tem acento, né? Nem aqui. Então chame aí da maneira que você acha mais correto. Mas essa aqui é uma indústria nacional, né? Uma indústria que fabricava equipamentos lá nos anos 70, como eu já disse, não só amplificadores, mas tem uma série de equipamentos fabricados por essa indústria. Temos várias versões, várias épocas que eles fabricavam esses equipamentos. E hoje, como eu disse aí, né, vou repetir, a gente vai fazer um comparativo entre um equipamento bem antigo da Quasar, de primeira geração. Uma das maiores características é aqui, ó, o painel bem fininho, mas a gente já tem aqui uma tendência, ó, tá vendo o painel meio dobrado aqui, né? E aqui a gente já tem os últimos equipamentos dessa geração, que são esse equipamento aqui que tem um painel mais grosso, mais avantajado, digamos assim, né? Tem outras mudanças aqui também. Não existe esse equipamento com botão dourado, como você está vendo aqui. Perceba que esses equipamentos com botão preto, né, alguns já estão querendo ir para o dourado. Aqui já foram, né, para o dourado. E aqui no catálogo a gente já percebe, ó. Perceba que é bem pretinho mesmo, ok? Aqui, ó, né? Então, não existe isso daqui dourado, azul, não existe, tá? É desbotado mesmo, eu já fiz vídeo sobre isso, vou deixar aqui na descrição. Bom, e o meu folder aqui, ele é da primeira geração, 7070, vai começar a bater o sol aqui, vou continuar assim mesmo. 7070, então esse aqui são os equipamentos. Esse aqui é o folder para essa geração aqui, tá? Então, mais algumas características que a gente tem, né, no equipamento é a mesma coisa, a potência, o amplificador basicamente é o mesmo, mas tem sim diferenças. A gente vai começar aqui, a hora que o sol baixar, pelo painel frontal. Então vamos lá, começando pelo painel frontal, eu não vou citar aqui todas as funções, tá? Vou deixar vídeos aqui do conheça esse equipamento, na verdade esse, e também do opinião sincera, você olha lá as funções, tá? Mas eu vou falar mais aqui sobre as diferenças. Então aqui basicamente a gente tem tudo praticamente igual, todas as funções aqui são iguais, tanto nesse equipamento como nesse equipamento. Muda mais o setor aqui de seleção de funções e as entradas, tá? Então aqui a gente tem a mesma coisa, não muda nada, ou a chave seletora de sinal de entrada, mas o de função sim, muda aqui sim algumas coisas. A gente já percebe aqui o seguinte, ó, você veja, é o mesmo equipamento, 7070, mas aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, né? Então tem uma diferença grande aí, a gente poderia ter aqui o 75, né? Mas não. Então o que acontece? Qual é a diferença? A diferença é que
nesse equipamento mais antigo, lembrando, né, a mídia principal, o áudio principal que a gente injetava nesse tipo de equipamento, na época era o toca-discos. O tape deck, o rádio, isso aí, a mídia mais comum usada era o toca-discos. Então aqui a gente tem um equipamento com 2 conexões justamente para o toca-discos. Então nessa chave a mais que a gente tem aqui, ó, a gente tem o fono 2 e o fono 1. Provavelmente, quando eu abrir aqui, você vai ver uma placa a mais, provavelmente de fono, ou às vezes não, né? Às vezes é a mesma placa de fono, só com conexões para você ligar 2 aqui. Não sei, vamos ver. Normalmente os equipamentos que tem dupla placa de fono é porque tem um mixer embutido. Vamos analisar quando a gente abrir ele, tá? Outra diferença aqui, ó, então aqui a gente não tem lá fono 1, fono 2, só tem o fono 1 e ele está aqui na chave seletora, tá vendo? Já aqui nesse equipamento, a chave seletora, ele tem algumas coisas, tem uma chave aqui que tem algumas diferenças também, né? Bom, o auxiliar é a mesma coisa lá, certo? Você já viu lá o conheça aquele equipamento, o tape 2 também, a única diferença é que lá ele diz lá tape 2 DIN, né? Só para te dizer que aquela conexão DIN que está atrás desse equipamento é para o tape 2, tá? Aqui a gente já tem daí o fono, que muda que lá só está escrito fono, né? Só está escrito fono, e aqui a gente tem um fono 1 e 2, porque quando você seleciona aqui esse fono, aí ele vem para essa chave, e aí dessa chave que você vai dizer qual fono que vai tocar, correto? Microfone normal, só que aqui eles chamam de mic, né? Ó, o meu equipamento tá até com alguma sujeirinha aí, né? Esse é o problema de pintar, limpar com os equipamentos por aí. Bom, então aqui a gente tem o microfone, o sol vai vir de novo, microfone, lá está escrito microfone, aqui só mic. Tá? E aqui uma função, tá? External pré, né? Uma saída de pré externa. Agora deixa eu ver se a chave tem as mesmas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então o que está faltando aqui? E aí o que está faltando aqui? O que falta é que aqui a gente tem o tuner, né? Que seria o sintonizador. E aqui, onde que está o nosso sintonizador? Né? Não tem, cara, não tem sintonizador. Então aqui você não tem a conexão sintonizador. Por que será? Não sei. Talvez a Quasar achava que talvez um equipamento desse não precisaria ser utilizado com um sintonizador, né? A hora que a gente olhar lá atrás, a gente vai entender um pouco mais. A hora que a gente olhar lá atrás, a gente vai entender um pouco essa diferença aqui. Basicamente as conexões, as funções são as mesmas e como eu disse, não vou repetir, você vai ver lá, já viu no conhecendo esse equipamento, o resto é a mesma coisa. Bom, e no painel traseiro? No painel traseiro muda aqui um pouco a sujeira, sujeira porque esse equipamento aqui é meu mesmo, né? Então ele tá um pouco sujo aí, tá? O que acontece? Ele é bem diferente. O painel traseiro aqui está totalmente nas posições diferentes, tudo totalmente diferente. A única coisa que é igual aqui é onde eles eram fabricados, ó, na Avenida Altino Arantes 418. Doutor Altino Arantes, opa, aqui já mudou de endereço, ó, 1177, só porque eu falei que era no mesmo endereço, né? Mas para quem conhece aí, São Paulo deve conhecer essa rua aí, acho que até tem fotos desse prédio, o pessoal meio que cultua aí o prédio, eu não sei se existe ainda, tá? Mas vamos lá, o que acontece, né? As diferenças, a posição aqui dos conectores de caixa, né, que você tem aqui ele totalmente na borda lateral, tá? É um conector parecido, esse aqui era usado no System 1 da Gradiente, e esse aqui já era usado nos H2, nos PA1800. Então aqui você tem os conectores de caixa, esquerdo, direito, A e B, e aqui na verdade, olha só, né, aquela coisa que eu sempre falo da nomenclatura, os Quasars mais antigos vão usar uma nomenclatura aportuguesada, digamos assim. Já depois eles já começaram a utilizar essa nomenclatura mais tradicional, mais padrão, que era utilizada nos equipamentos, né? Que era uma forma mais, uma nomenclatura padronizada que eles utilizavam. Então, esquerda, direito, left, right, né? A e B, tá? Aqui a gente vai ter, ó, aqui também é a mesma coisa, ó, direta e comutada. O tal da portuguesada, até vou fazer um vídeo sobre isso, né? Que eu já comentei sobre isso daqui. Então, direta, aqui energia direta, mesmo sem o equipamento estar ligado, tá chegando energia aqui, aqui não, e aqui você tem já
o nosso famoso inglês sendo utilizado aqui, tá? 110-220, aqui a gente tem a amperagem, né, do fusível que está aqui. A Quasar utilizava o fusível grande, o fusível dele está aqui. Aqui a gente já começa a utilizar o 127, já é um equipamento mais recente que já estava preparado para a nossa tensão atual. Aqui já não, 110-220, uma chave mais simples. E as conexões? As conexões, né, a mesma coisa que eu acabei de dizer. O português aqui, né, era mais comum utilizado nesses amplificadores mais antigos. Ó, pré, né, de fono. Ah, tá escrito errado. Não, não tá escrito errado, né? É que aqui você utilizava o fono, né, sem o pH. Lá é fono com pH. Filtro externo, que mais? Gravações, olha só, né? Continuando, gravações. Então aqui são as saídas de gravação. Aqui, ó, gravador 2, né, que tá pro DIN, e aqui o gravador. Mic, fono magnético, fono cristal, né? Tá parecendo minha sujeirinha aí? Fazer o quê? É isso aí. Então aqui a gente tem o fono cristal, tá? Terra, que curiosidade, né? GND, cadê? Tá aqui, GND, e aqui a gente tem o Terra, né? Gravador 1, o gravador aqui 11110, QA 11, provavelmente é uma conexão específica para um QA 1110. Isso aqui é diferente, diferenciado. Aqui a gente tem a conexão 1 do tape deck e o auxiliar. Se veja, né? Eu sempre comento da Quasar essa confusão um pouco nas conexões. Vou ser bem sincero para você aqui numa coisa, às vezes, para você entender o que pode ser isso aqui, você vai ter que enfiar um RCA aqui e ver o que está acontecendo, para poder entender o que seria essa conexão aqui, que às vezes não está bem clara, né? Óbvio, né, que você dizer gravação, né, hoje em dia, todo mundo sabe que isso aqui, né, seria a mesma coisa que isso aqui, né? Mas talvez na época seria até mais interessante usar o português. E lembrando, parênteses, né, vou repetir isso aqui, talvez já tenha falado, você já deve ter entendido, a Quasar, né, a nacionalização dos equipamentos da Quasar era bem evidente, né? A Quasar queria que a tecnologia fosse feita, não só montado aqui o equipamento, mas que a engenharia desses equipamentos fossem feitas aqui, né, e não se associava a outras marcas para produzir equipamento. Então, Quasar, normalmente os equipamentos são totalmente elaborados desde o zero, né? É muito difícil a gente dizer assim, não, um Quasar foi cópia de um equipamento, sei lá, russo, marciano, não, né? Normalmente se vê equipamento totalmente enjambrado, né? Todo no Brasil, sem cópia de nada. Então, é uma característica dos amplificadores da Quasar. Vamos olhar por dentro, que aí sim, né? Aí sim o bicho pega aqui. Bom, e na interna, né? Na interna o que muda? Muda que aqui a gente tem duas versões diferentes de equipamento. Essa versão que, como é mais antiga, na hora de você tirar a tampa, se eu conseguir tirar aqui a tampa dele, ó, então você tira uma tampa como tradicionalmente você abre algum equipamento por aí, ó. Então você tira uma tampa completa, né? E por que dessa diferença? Aqui a gente tem só uma tampa superior, ó. Deixa eu tentar abrir com uma mão só. Puxar, que a gente puxa, né? Porque ela tá travada nesse painelzão gigante aí. Acho que eu não falei sobre o painel, né? Tem que falar ainda. Bom, então aqui você puxa a tampa, correto? E aí você tem aqui os dois equipamentos. A principal diferença, a mais evidente aqui, né? E é uma das coisas que eu falei, que nem todo X pode ser assim, e nem todo que não tem X também, né? Pode ser que um equipamento que seja 7070 pode ter esse sistema aqui. Não sei. A gente vê no 11, no 2300, algumas diferenças assim. Qual é a diferença? A diferença é que aqui você tem o dissipador na lateral, tá vendo aqui? O próprio dissipador é a lateral do equipamento, e aqui você tem a placa, então, da amplificação aqui e a placa da amplificação aqui. Já no mais antigo, né, a gente tem aqui as placas, né, que são basicamente iguais, elas estão no soquete também aqui, como eu já falei lá no Opinião Sincera e no Conhecendo os Quasar, só que você tem um dissipador aqui interno, perceba, os transistores estão aqui, ó. Um transistor aqui, outro aqui, outro aqui. Aqui os transistores estão na placa lateral, certo? Então a dissipação aqui, ela é melhor, porque você está totalmente aberta, né? E aqui você tem um dissipador interno, por isso que a gente tem aqui uma grade aqui, e lá a gente tem a grade
lateral, né? Porque, como eu disse, a dissipação está aqui. Que mais? Então, a parte de amplificação desse equipamento está toda aqui, pum, e aqui eles dividiram, né? O trafo aqui é uma empresa diferente, ó, né? Um trafo diferenciado desse equipamento aqui. Esse aqui já é um trafo mais moderno, usado nos amplificadores da Gradiente, nos receivers. Esse aqui já é um trafo mais antigo. Então as conexões estão todas penduradas aqui no painel traseiro, normal. Aqui a gente tem a placa da fonte, está bem pendurada, como disse, esse equipamento aqui é meu mesmo. Então tem a placa da fonte, que também está aqui, praticamente com o mesmo sistema difusível e tudo mais. Aqui a gente vai ter um pré, agora eu não sei se esse aqui é o pré do fono, ó, tá? Pré do fono está aqui, não tem uma diferença grande aqui, ó, ele não tem integrados. Tá? LR. Então é um pré só do fono, né? Já o nosso pré de fono aqui, ele utiliza integrado, né? E um erro que eu cometi então, quando eu falei do opinião sincera desse equipamento, que lá eu falei assim, esse equipamento aqui ele não usa integrado, então é fácil de manutenção. Já me enganei lá, ó. O pré do fono tem integrado sim. Tá? Apesar de ser integrado ser fácil de encontrar, mas usa integrado sim. Já aqui sim, nesse caso aqui, ele não tem nada, né? E a gente percebe a nacionalização. Todos os capacitores, eu acho que são os transistores que eu acho que não era fabricado no Brasil, mas capacitor, tudo era produzido no Brasil. Se duvidar, até as chaves aqui, essas chaves, ó. Aqui a gente tem uma diferença, ó. A nossa chave tá aqui, ó. Certo? Vem um eixo e a chave está aqui. Aqui a gente já tem uma chave pendurada no próprio, aqui ó, no próprio painel. Por que isso? Porque se esse equipamento aqui fosse usar essa chave pendurada aqui para ficar mais distante, né, das outros componentes, porque aqui pode acarretar algum tipo de ruído, alguma coisa assim, apesar que isso aqui serve de caixa, né? O de caixa não tem tanto problema. Então, o que vai acontecer? Não poderia estar aqui essa chave, por quê? Porque aqui a gente tem a placa do amplificador. Então a placa do amplificador está aqui, então a chave tem que pular para cá, você entendeu? Então ela está presa ao painel já aqui, correndo um cabo aqui, né? Que mais? Aqui a gente tem a outra chave, aqui sim, ó, tá distante a chave, tá vendo? Tá bem distante, justamente porque é a chave de sinal, então tá distante do painel. E aqui já não, aqui a chave tá lá embaixo, ó. Né? Está no painel. Aqui a placa do pré-amplificador aqui é praticamente a mesma, não vejo diferença. Claro, tem a idade dos componentes aí. As chaves aqui são as mesmas, aquela chavinha aberta, né? Que é uma beleza para entrar sujeira e pó aqui nessa chavinha aberta, mas também é fácil de fazer manutenção. Os potenciômetros aqui, ó, você vê o potenciômetro, deve ter Made in Brasil aí. Olha lá, ó, Made in Brasil. Então quer dizer o que? É um equipamento bem nacionalizado mesmo, né? Lá embaixo a gente tem uma outra placa e aqui a gente tem uma outra placa, tá? E aqui, né, tem dois prés, tá? Eu só não sei exatamente qual é esse pré que tá aqui. Esse é o de toca-discos, esse aqui provavelmente seja o de microfone, realmente não sei. Aqui a gente só tem um mesmo, que é justamente o do... A gente só tem um, que eu acho que é o do toca-discos. Tem mais uma plaquinha aqui na lateral, deixa eu ver o que pode ser isso aqui. Realmente não sei te dizer não, tá? Então é isso, né? Basicamente esse equipamento aqui, ele é uma outra construção mais antiga, né? A gente não tira o fundo, ó, né? Como eu disse lá no Opinião Sincera, que esse equipamento aqui é bacana porque você consegue tirar o fundo, perceba, ó, ele tem duas placas, ó. Uma chapa lá no fundo, que é o que sai, e uma chapa que é o suporte de onde tá tudo pendurado. Aqui não, aqui tá tudo pendurado no fundo do aparelho. Então para você mexer nessa aqui, você tem que sacar tudo aí, né? A não ser essa aqui que tem uma lâmina aí, ó. Né? Então basicamente internamente é isso aí. Bom, o fundo a gente tem a ventilação, óbvio, né, que os amplificadores estão aqui, os pés aqui a gente tem um pé já diferente, provavelmente esse aqui seja original, mas ó, é uma peça só, não sai. Aqui você pode tirar aqui, ó, tá vendo? Você tira essa chapa aqui e tem acesso aos componentes. Aqui não. Aqui a gente tem uma placa, um gabinete, uma estrutura completa. E aí para mexer você vai ter que tirar parafuso aqui, tem buracos aqui que talvez não sejam usados, ou seja, tem bastante selo de assistência antiga pra caramba aqui, ó. 84, né? Então aqui sim, né? Essa é uma diferença da montagem desses equipamentos. Tem um bloco onde está todos os componentes presos a ele. E aqui não, tem uma chapa que você prende os componentes e ainda pode tirar aqui e ter acesso por baixo. E o som?
Será que pode mudar alguma coisa? Não sei. Esse equipamento aqui eu já fiz vídeo dele, vou deixar na descrição, fiz live dele tocando e tudo mais. Esse aqui, vou confessar, ele tá queimado. Então eu tenho que mandar arrumar, tenho que verificar, fazer uma geral nele para poder fazer ele funcionar. A única coisa que eu posso te dizer é que por mais desse equipamento aqui ter o painel mais fino, vou falar sobre o painel agora, esse equipamento aqui é muito mais pesado, né? Olha aqui, ó. Olha o trafo, não sei se vocês conseguem ver, ter uma noção aqui de tamanho, né? E olha o trafo desse aqui, ó. Ele é mais compactado aí, tá? Então a gente poderia talvez ter mais som desse, não sei, não sei. Mas o painel, então aqui o painel é a mudança, né? Esse painel grosso, onde você tem um acabamento aqui em cima. Eles já vinham querendo fazer isso, porque olha a finurinha. Então eles já vinham querendo fazer isso, né? Porque você tem aqui, ó, o mesmo sistema, né? A marca e o modelo tá assim, num ângulo diferente. Depois eles mudaram para... Então olha a finurinha desse painel. E olha a grossura desse aqui, né? Óbvio que ele não é maciço aqui, né? Ele tem aqui essa parte e essa lateral, e lá dentro é oco, né? E outra coisa que eu percebi aqui na diferença, né? A gente tem as chaves aqui nacionalizadas, onde você tem... Provavelmente elas são presas por parafusos aqui, ó, né? Não é aquele que você consegue tirar, como você tira aqui, por estria, né? Deixa eu ver se algum sai. Não vou tirar porque eu não quero ter, né? Mas esse aqui... Bom, e temos mais uma diferença aqui nos botões, além deles, né, desse detalhe. Ó, esse aqui são dois botões maiores, né? Tá vendo? Ó? Esses são maiores, esses são os menores. Aqui a gente tem uma padronização de botão. Todos eles são iguais. Então na hora de você adquirir um botão, se você estiver precisando de um equipamento desse, ó, esse aqui, ó, é um alumínio. Aqui parece que ele tem um alumínio mais fininho, com miolo de plástico, e aqui o miolo, e aqui provavelmente seja maciço, né? Então mais bem feito. As chaves são iguais, normal. O painel fininho, como eu já disse, e é basicamente isso. Então é isso, hoje você viu aqui um comparativo entre o QA7070X, segunda geração, 7070 de primeira geração. Como sempre, tem alguma crítica, alguma sugestão, algum conhecimento com relação a tudo que eu disse aqui, né? Algum detalhe a acrescentar ou confrontar, digamos assim, sobre alguma coisa que eu falei, deixem nos comentários. Tem alguma história sobre esses equipamentos, alguma curiosidade, deixa aí também, que isso é muito interessante para a gente conhecer. Então é isso aí, comparativo entre os dois amplificadores da marca Quasar, que é a 7070X, 7070, esse equipamento aqui eu já fiz vídeo dele para venda, vou deixar aqui na descrição, já fiz live dele tocando, vou deixar aqui na descrição, e em breve, inscreva-se no canal, ative o sininho, que a gente vai pôr sim esse aqui para tocar. Pena que a gente não vai poder colocar esse para tocar e depois esse para tocar para comparar, porque esse aqui eu já pus ele à venda, o link para o anúncio vai estar na descrição aí, tá? Então é isso aí, que é a 7070, amplificadores da Quasar, qualquer coisa, só chamar. É isso aí, valeu!